Jorge Paulo Lemann é o homem mais rico do Brasil, mas sua reputação está manchada. Desde o escândalo das Americanas, dúvidas foram lançadas sobre a natureza da riqueza de Lemann e outros negócios dele também estão apresentando problemas. Será que estamos diante da queda do homem mais rico do Brasil? Ou ele resolverá tudo e enriquecerá cada vez mais? Um patrimônio de 17 bilhões de dólares. Esse é o tamanho da fortuna colossal de Jorge Paulo Lemann, dono da empresa 3G Capital. A 3G é a empresa que administra lojas Americanas, a rede de varejo mais polêmica do Brasil. Como você deve se lembrar, no início de 2023, o Brasil foi surpreendido com uma notícia que beirava o absurdo da varejista. De repente, descobriu-se uma fraude contábil surreal. Do dia para a noite, de forma quase literal, a companhia tinha uma dívida de 43 bilhões de reais após descobrir 20 bilhões de inconsistência contábil. Não seria exagero da minha parte dizer que esse foi o maior escândalo empresarial do Brasil nos últimos 10 anos, talvez do século. Alguém precisava pagar o pato, pelo menos diante das câmeras. Portanto, o CEO das Americanas, Sérgio Rial, foi demitido menos de 10 dias após tomar posse do cargo. Foi ele quem revelou o escândalo, mas quando tudo veio à tona e a pressão aumentou, mudanças se tornaram inevitáveis. O diretor de relações com investidores da empresa, André Covre, também renunciou à função. Cabeças precisavam rolar e rolaram. Mas nada aconteceu a Jorge Paulo Lemann. Afinal, quem acusaria o homem mais rico do país de ter praticado tamanha fraude? E se acusassem, como provariam? Era uma tarefa difícil. Recentemente, foi concluída a CPI das Americanas. O Congresso Nacional se debruçou em investigar detalhadamente a escandalosa fraude. Eles acharam algo ligando Lemann a tudo isso? É o que vou te mostrar daqui a pouco. Mas mais do que manchar sua imagem, a fraude nas Americanas fez muitos brasileiros prestarem atenção noutras duas pessoas além de Lemann, seus dois sócios fiéis, Marcel Telles e Carlos Sicupira. Juntos, esses três montaram um império, mas todo império tem um fim. Estaríamos presenciando o fim desse? Jorge Paulo Lemann é um notável empresário e investidor brasileiro, contando com uma história de vida de certa forma exemplar. Afinal, ele é o brasileiro que atingiu maior sucesso nos negócios, com uma grande habilidade em investimentos estratégicos. Lemann faz dinheiro com maestria. Ele nasceu em 1939, no Rio de Janeiro. Filho de imigrantes suíços, ele estudou na Escola Americana do Rio de Janeiro e depois se formou em economia pela Universidade de Harvard. Com uma boa formação e procedência, Lemann começou sua carreira como estagiário no Credit Suisse, em Genebra, na Suíça. Em toda a sua vida, Lemann sempre manteve uma forte conexão com a Suíça. Não é à toa que, mesmo sendo o brasileiro mais rico da atualidade, ele mora no país europeu. Após trabalhar na juventude por lá, ele retornou ao Brasil, onde passou a trabalhar como corretor na Invesco. Lá, ele fez muito dinheiro, mas pouco depois, a Invesco quebrou. Então Lemann se tornou sócio da corretora Libra, da qual tentou comprar o controle, mas não conseguiu. No começo de 1970, o empresário vendeu sua participação na Libra por $200 mil. Com um bom capital, em 1971, foi a vez de Lemann fundar a corretora Garantia. Esse foi um dos marcos em sua carreira. A corretora se notabilizou por ser uma das mais inovadoras e bem-sucedidas do Brasil. Por lá, Lemann introduziu conceitos de cultura meritocrática e foco em resultados, inspirados em suas experiências nos Estados Unidos. Um dos pilares da filosofia de negócios de Lemann é a busca constante por eficiência e redução de custos nas empresas em que investe. Mas esse também é um tópico muito sensível quanto à imagem do bilionário. Ele é constantemente acusado de praticar um capitalismo selvagem. Mas mais notável do que seu sucesso na corretora Garantia foi o fato de ter sido lá que Lemann conheceu Marcel Telles e Carlos Sicupira. Na instituição financeira, Marcel Telles era liquidante, um nome bonito para office boy, enquanto Sicupira era um sócio minoritário. De uma relação patrão-empregado-sócio, surgiu uma sociedade inquebrantável. 3 dos homens mais ricos do Brasil, figurinhas carimbadas no top 10 de bilionários da Forbes, mantêm uma sociedade que se mistura com amizade há mais de 50 anos. E ninguém pode dizer que essa amizade não rendeu frutos. Em 1976, 5 anos após a fundação, a Garantia deixou de ser uma corretora e virou um banco, após a autorização do governo brasileiro, à época comandado pelo presidente Ernesto Geisel. A empresa se consolidou como um dos principais bancos de investimentos do país, sendo descrita pela revista Forbes como a versão brasileira do lendário banco Goldman Sachs. Foi exatamente durante as 2 décadas à frente do Banco Garantia que Lemann e seus sócios tiveram seus patrimônios multiplicados de forma exponencial. Mas nem tudo foram flores. A instituição chegou a ser acusada de ter colaborado
com um esquema de pirâmide financeira, além de ter sido multada pelo Banco Central pela prática de fraude cambial, operações irregulares e remessa ilegal de dinheiro para o exterior. Em 1982, Lehman e seus sócios compraram as lojas Americanas. 7 anos depois, criaram a São Carlos Empreendimentos, empresa de investimentos e administração de imóveis comerciais, a partir da cisão dos ativos imobiliários das lojas Americanas. E essas duas continuam dando o que falar, pois se tornaram uma pedra no sapato do homem mais rico do país. No mesmo ano de criação da São Carlos, foi a vez do trio dar início à Brahma. Anos depois, essa empreitada daria origem à Ambev, após uma fusão com a Antártica. Essa fusão aconteceu pouco após a venda do Banco Garantia. A instituição financeira foi vendida ao Credit Suisse pelo vultuoso valor de 655 milhões de dólares. Essa venda envolta em polêmicas e teorias da conspiração que talvez você já tenha ouvido. Caso não tenha, eu te conto que uma versão da história aponta para o fato do Banco Garantia ter ficado inadimplente e sem acesso à liquidez, forçando seus sócios a vendê-lo. Esta versão encontra respaldo pelo fato de seus ex-sócios terem sido vetados de voltar a atuar em instituições financeiras. Contudo, outros apenas argumentam que a venda seria para o trio dar atenção à Ambev e a outros negócios, como a própria Lojas Americanas. A partir dali, Jorge Paulo Lemann e os sócios passaram a investir em participações em companhias. Assim, estava sendo pavimentado o caminho para a fundação da 3G Capital, a máquina de fazer dinheiro de Lemann, Teles e Sicupira. Sob o comando deles, uma fortuna de mais de 185 bilhões de reais se acomoda, fruto de sua grande propriedade. A empresa, fundada em 2004, controla várias outras gigantes corporações ao redor de todo o planeta, como a AB InBev, a maior cervejaria do planeta. O mercado de cerveja brasileiro está na palma da mão de Lemann e seus 2 sócios. Além disso, o trio controla o Burger King e são sócios da Kraft Heinz, um conglomerado em parceria com o investidor Warren Buffett. Resumidamente, o objetivo da 3G é utilizar os dividendos recebidos pelos sócios para captar recursos com outros investidores e comprar empresas que possam ter suas margens de lucro melhoradas. O foco da companhia, encabeçada por Jorge Paulo Lemann, é o lucro máximo. E isso pode ser visto por meio das aquisições e fusões que ele faz. Talvez você não saiba, mas pode ter acabado de perceber que eu falei AB InBev em vez de Ambev, e esse é o nome correto da gigante de bebidas depois de uma série de fusões. Primeiro, a brasileira Ambev se uniu à cervejaria belga Interbrew, no mesmo ano de criação da 3G Capital. Com Ambev e Interbrew juntas, formou-se a InBev. Poucos anos após isso, em 2008, veio a grande fusão. A InBev comprou a rival americana Anheuser-Busch, dona da marca Budweiser. Com a aquisição, a empresa de Lemann se tornou líder mundial na indústria cervejeira e uma das 5 maiores empresas de produtos de consumo do mundo. A operação enfrentou uma forte resistência dentro dos Estados Unidos, onde a Budweiser é vista como um produto tipicamente nacional. O patriotismo não resistiu ao dinheiro. Até o ex-presidente americano Barack Obama chegou a declarar que seria uma vergonha se estrangeiros se tornassem donos da Budweiser. Bom, os estrangeiros se tornaram. E eles eram brasileiros, os mais ricos brasileiros. A fusão criou uma nova empresa, chamava Anheuser-Busch InBev, ou simplesmente AB InBev. O negócio criou, na época, a segunda maior cervejaria do mundo em volume de vendas, perdendo apenas para a britânica S.A.B. Miller. Mas adivinha o que aconteceu 7 anos depois, lá em 2015? A AB InBev, de Jorge Paulo Lemann, simplesmente comprou a S.A.B. Miller pelo inacreditável valor de 106 bilhões de dólares. A postura agressiva no mercado é uma característica do homem mais rico do Brasil. Quando a 3G assume o controle de uma determinada companhia, a triarquia de bilionários não hesita em fazer grandes reestruturações em prol de alcançar o lucro. Um bom exemplo disso é a Kraft Heinz, a empresa que escancarou o capitalismo selvagem praticado por Jorge Paulo Lemann, mas também a empresa que trouxe grandes problemas a Lemann na justiça. Em 2015, 2 gigantes se uniram num negócio bilionário, tornando-se referência mundial no setor de alimentos. A Kraft Foods e a Heinz se tornaram uma, agora sob o nome de The Kraft Heinz Company. Na época, a notícia garantiu enorme repercussão. O primeiro motivo é o fato de ter sido um negócio entre Buffett e Lemann. O Warren Buffett é comumente apelidado como o Oráculo de Omaha, por suas grandes previsões de investimentos que o tornaram o maior investidor vivo. Mas a fusão também repercutiu porque a nova empresa já despontaria, em seu nascimento, como a 3ª maior companhia de alimentos da América do Norte e a 5ª maior do mundo. A partir dali, a gestão do conglomerado, que almejava crescer ainda mais, passou a ser feita pela 3G Capital. Contudo, a companhia brasileira tem uma característica bem conhecida, uma metodologia de negócios agressiva.
uma mentalidade selvagem. Ela não hesita em realizar cortes de custos de modo a otimizar seus recursos. Lehman usa sem medo seu vasto conhecimento e expertise em gerir grandes empresas, por vezes compartilhando maquinários e até efetuando um grande número de demissões, se necessário for. O trio brasileiro se caracteriza por tomar decisões desse tipo em prol da expansão dos seus negócios. Para expandir, é necessária uma sinergia entre as empresas que deve ser mais enxuta, ágil e, portanto, lucrativa. O futuro parecia muito promissor para a Kraft Heinz, e o mundo havia comprado essa ideia também. Afinal, Warren Buffett e Jorge Paulo Lemann sempre foram reconhecidos pela maestria nos negócios. Então, as expectativas eram as melhores. Tudo mudou quando as pessoas viram que a Kraft Heinz era grande, sim, mas não era tudo isso. A empresa e seus controladores confiaram demais no próprio taco. Em 2019, ela despertou a atenção de alguém que não devia: a Securities and Exchange Commission, ou somente SEC, o órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos. E essa atenção não foi nada positiva, pois a SEC acusou a Kraft Heinz de erros contábeis. No caso em questão, as acusações envolviam a área de compras da empresa, com alegações de contratos falsos com fornecedores e também da Heinz mascarar o custo que tinha com eles, supervalorizando seus ativos entre os anos de 2015 e 2018. Para reparar esse pequeno erro, a Kraft Heinz precisou realizar uma baixa contábil em seus balanços de mais de 15 bilhões de dólares e pagar uma multa à SEC de 62 milhões de dólares. Esse caso voltou a ser lembrado quando o escândalo da Americanas veio à tona, jogando luz nas operações mantidas por Lehman, Telles e Sicupira. A Kraft Heinz estava colocando em seus balanços financeiros os custos sendo inferiores aos valores reais. Com isso, os lucros contábeis pareciam maiores, ocultando a verdadeira situação da companhia. Além da multa, essa inconsistência nos balanços causou a saída do CEO Bernardo Vieira Rez, um executivo que trabalhou por décadas para Lehman, Telles e Sicupira. Depois dessa polêmica, a boa imagem da Kraft Heinz foi pro ralo. Seus concorrentes se tornaram mais fortes e falhas continuaram acontecendo. O Warren Buffett até mesmo chegou a admitir que errou nos cálculos quando adquiriu, ao lado da 3G Capital, a empresa Kraft, pagando um preço exagerado. Mas em 2003, os problemas da Kraft Heinz voltaram a atormentar Jorge Paulo Lemann, como se o escândalo das Americanas já não tivesse sido suficiente. No ano passado, de acordo com o jornal O Globo, a gestora austríaca Est Asset abriu um processo contra Jorge Paulo Lemann e seus principais sócios na 3G Capital. A gestora queria reabrir um caso baseado em acusações de que Lemann e os sócios arquitetaram um esquema de venda de 1,2 bilhão de dólares em ações da Kraft Heinz com base em informações privilegiadas lá em 2018. Isso teria acontecido pouco antes da companhia divulgar informações que fariam seus papéis despencarem na Bolsa de Valores. Ainda de acordo com o Globo, a ação original foi movida por fundos de pensão em 2019, mas acabou sendo arquivada. Em 2022, um tribunal entendeu que a ação não conseguia comprovar que havia laços que colocassem em xeque a independência do Conselho de Administração da Kraft Heinz durante a operação acionária de 2018. Entretanto, a gestora austríaca agora argumenta que novas evidências comprovam que os sócios da 3G só conseguiram que aquele caso fosse arquivado graças a uma fraude documental. Segundo ela, documentos comprovam que um número maior de conselheiros da Kraft tinham relação direta com a 3G Capital. Entre os conselheiros que são alvo do novo processo está John Carreyrou, ex-diretor-presidente da Kraft Heinz e que está no conselho da companhia até hoje. A gestora austríaca alegou o seguinte numa petição: a 3G resolveu seu problema judicial fazendo com que a Kraft Heinz fizesse divulgações públicas falsas e enganosas sobre os acordos de compensação. Além de Lemann, são acusados no processo vários brasileiros, entre eles Marcel Telles, um dos braços direitos de Lemann e um dos homens mais ricos do Brasil, e Bernardo Rez, que já foi CEO da Heinz e do Burger King. O jornal o Globo entrou em contato com a 3G Capital pedindo um posicionamento, mas não obteve resposta. Porém, a maior pedra no sapato de Jorge Paulo Lemann continua sendo uma só: as lojas americanas. O escândalo foi tão grande que uma outra empresa do bilionário pode estar pagando o pato pelos erros da co-irmã, a São Carlos Empreendimentos. A São Carlos Empreendimentos iniciou suas operações em 1989 para apoiar a expansão física das lojas americanas por todo o Brasil. 10 anos depois, ela se separou da varejista e abriu capital próprio na Bolsa de Valores, ainda pertencendo a Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira. Em 2011, ela começou a investir em centros de conveniência e, com o tempo, passou a ter negócios no segmento residencial também. Mas surgiram alegações no ano passado que a São Carlos poderia ter retornado ao seu papel original, servir de suporte para Americanas.
Essas alegações começaram a surgir quando a empresa começou a estudar a possibilidade de se desfazer de alguns dos seus principais empreendimentos, como edifícios de grande importância comercial em São Paulo e no Rio de Janeiro. Coincidência ou não, essa iniciativa começou após vir à tona o escândalo das Americanas. A partir dali, a São Carlos passou a vender seus ativos em um ritmo sem precedentes. A São Carlos Empreendimentos, no total, arrecadou 1,3 bilhão de reais com a venda de diversos imóveis que faziam parte do portfólio da companhia em 2023. Isso é muito significativo. Do total vendido em 2023, 507 milhões de reais foram obtidos com comercializações realizadas entre janeiro e o início de setembro. Porém, de uma só vez, ainda naquele mês de setembro, a São Carlos vendeu mais de 4 prédios por 865 milhões de reais. Essa grande leva de vendas faz parte de uma estratégia que a São Carlos batizou de reciclagem seletiva de portfólio. A empresa alega que essa reciclagem tem o objetivo de dar um tranco nos resultados da empresa, dando um fim ao seu problema de endividamento, em vez de supostamente salvar as Americanas. Especialistas apontam que as dívidas da São Carlos correspondem a 26% do valor do portfólio total da empresa. Com o saldão de imóveis, ela quer chegar à marca de 12%. No primeiro trimestre de 2023, a São Carlos registrou um preocupante prejuízo de quase 35 milhões de reais. Com a comercialização dos edifícios, o resultado esperado veio, pois a empresa saltou para um lucro contábil de 15,1 milhões de reais. De qualquer forma, a empresa encerrou o segundo trimestre de 2023 com dívida líquida de 1,3 bilhão de reais. O mercado financeiro reagiu bem a essa estratégia. As ações da empresa subiram cerca de quase 60% neste ano. Mas em que pé se encontra de verdade as lojas Americanas hoje? 20 bilhões de reais é um número difícil de se compreender, tão alto que chega a ser irreal. Tudo isso contribui para o escândalo da fraude contábil das Americanas ter repercutido tanto. O Brasil todo soube disso. Muitos então começaram o julgamento prévio da opinião pública. Foi fraude ou incompetência? Para alguns, foi com certeza uma fraude muito bem arquitetada. Uma outra fatia, minoritária, atribui isso a uma grande incompetência com uma pitada de má-fé. Entre todos esses, haviam muitos que consideravam que Jorge Paulo Lemann sabia disso tudo. Afinal, ele era o acionista de referência da companhia, ainda que não a gerenciasse ou fosse o acionista majoritário como anos atrás. O inevitável aconteceu para as Americanas quando ela precisou pedir recuperação judicial, que foi aprovada apenas em dezembro de 2023. Ver sua dívida dobrar do dia para a noite não é algo fácil de se suportar. Até o Congresso Nacional teve que se meter nessa história, e assim foi criada a CPI das Americanas. Mas essa CPI acabou decidindo nada. A Comissão Parlamentar de Inquérito simplesmente não propôs o indiciamento de ninguém. No parecer, a CPI afirma que o conjunto probatório, de fato, converge para o possível envolvimento de pessoas que integravam o corpo diretivo da companhia, como ex-diretores e ex-executivos. Bom, isso é uma culpabilização, certo? Errado, pois o texto continua e diz o seguinte: contudo, os elementos até então carreados não se mostraram suficientes para a formação de um juízo de valor seguro bastante para atribuir a autoria e para fundamentar eventual indiciamento. Na prática, a CPI foi incapaz de dizer quem organizou ou causou toda essa fraude. A CPI durou quase 4 meses e chegou a ouvir ex-diretores das Americanas, além dos advogados responsáveis pela recuperação judicial da companhia e autoridades encarregadas das investigações. Deputados dos mais diversos partidos criticaram a CPI, alegando que ela buscou acobertar empresários poderosos. A CPI não serviu de nada. Hoje, Jorge Paulo Lemann é um acionista de referência nas lojas Americanas, pois abriu mão de sua participação majoritária em 2021. Ainda assim, ele e seus 2 sócios fiéis são os principais acionistas da companhia. Porém, para o novo CEO das Americanas, Leonardo Coelho, nem Lemann, nem Teles e Sicupira tem nada a ver com a fraude. Essa postura contrasta com a do ex-CEO da companhia, Miguel Gutierrez, que adota um tom mais acusatório contra os 3 bilionários, ao dizer que eles exerciam forte controle e influência sobre as Americanas. Em quem você acredita? De um jeito ou de outro, Jorge Paulo Lemann é o homem mais rico do Brasil, e nenhum escândalo foi capaz de mudar isso. Pelo que parece, o império de Jorge Paulo Lemann ainda não está perto do fim. Um rostinho simpático, termos difíceis e a promessa de um método infalível para domar os mares imprevisíveis do mercado. Este é o modelo de negócio de muitos gurus financeiros da era digital. Mas por trás da venda dessas liberdades financeiras existe sempre um discurso controverso. Afinal, esses sábios do mercado fazem mesmo dinheiro com o que eles pregam? Ou seria esse um novo tipo de charlatão de rua tentando tomar um dinheiro de pessoas desesperadas?
Os influenciadores de finanças não são uma novidade tão surpreendente para o público brasileiro. Atuando desde 2016, esses youtubers foram muito espertos, explorando a falta de conteúdo sobre finanças para ajudar na gestão de casa. E me diz aí, quem não gostaria de economizar mais? Foi dessa época em diante que vários canais com a proposta de ensinar os brasileiros como economizar, investir e até multiplicar seu suado dinheirinho tiveram seu boom no espaço digital. O Brasil, que não tinha até então uma cultura de investir, passou a consumir bastante os conteúdos dos investidores da internet. E isso, na verdade, é um ponto bastante positivo. Mais brasileiros expostos ao dia a dia do mercado financeiro podem realmente acabar levando a uma educação maior sobre esse tipo de renda e, com isso, mudar a vida das pessoas. Mas é quando você passa a confiar cegamente em gurus e sábios e seguir os conselhos dessas pessoas que a coisa fica perigosa. A verdade é que em algum momento entre dar dicas financeiras, como pare de tomar cerveja, e dicas sobre o que não fazer com seu 13º, eles descobriram talvez o mercado mais lucrativo de todos os tempos. Um mercado que cresce em tempos de crise e no qual as parcelas menos instruídas da sociedade estão especialmente vulneráveis. O mercado dos vendedores de sonhos. Todos nós queremos acreditar em algo, acreditar que existe um jeito mais fácil, uma forma melhor, que se apenas nós colocássemos o empenho no lugar certo, nossa vida seria completamente diferente. Essa é a grande lição que muitos milionários e pessoas bem-sucedidas passam, sejam empresas de sucesso ou grandes revoluções na história. A lição é continuar tentando, acreditando e eventualmente as coisas dão certo. O problema dessas histórias de sucesso é que se não tivessem ocorrido, não seriam conhecidas como histórias. Isso é o que se chama de viés do sobrevivente. Para cada história de sucesso, devem existir muitas outras exatamente iguais, com exceção do fato de que elas não deram certo no final. O sucesso vem de muito estudo, perseverança e sorte, e simplesmente não tem como contornar isso. Esses atalhos para a vida dos sonhos são o que muitos de nós queremos ouvir que existe em algum lugar, e eles estão só esperando ser encontrados para mudar nossa vida num estalar de dedos. É exatamente dessa esperança que muitos influenciadores de finanças e investimentos se alimentam, da sua ignorância onde ele possui o conhecimento. Se seu sonho só é possível com liberdade financeira, então você será rico em 6 meses. Se seu objetivo é uma aposentadoria segura, então com R$100 por mês, você está garantido para a vida. Promessas assim são muito atrativas exatamente porque são plausíveis. Não é difícil imaginar que alguém no mundo tem a vida que eu quero. E embora eu não precise pensar no quanto essa outra pessoa estudou ou sacrificou, meu youtuber preferido de finanças está aqui para me dar todos os atalhos para poder chegar lá bem rápido. E pouco importa se eu tenho que parar de tomar café ou começar a trabalhar 14 horas por dia. Não deve ser tão difícil assim. E é assim que são pegos vários que imaginam ficar ricos a cada aula, não desconfiando que estão seguindo uma miragem no deserto e que nunca vão chegar àquele oásis. Uma vez acreditando no sonho, a pessoa passa a acompanhar assiduamente esses criadores, na esperança de que, dessa vez, ele vai me dar a dica de ouro que vai fazer minha vida deslanchar completamente. E assim, você vê o próximo vídeo, e o próximo, e o próximo. Mas e as dicas? Elas funcionam mesmo? Existem aqueles que dizem que eles são salvadores, mas será mesmo que são confiáveis? Ou eles apenas estão atrás da sua audiência? A coisa mais importante é que o Criador pode te garantir seu sonho, nas suas mãos hoje. Tudo o que você tem que fazer é seguir exatamente o que eles falam. E assim, esses criadores operam, fingindo que lucram com ações e opções, prevendo o mercado ou apostando em empresas vencedoras. Um método infalível de compra e venda mágica, quando, na verdade, aquilo é só o marketing. E onde eles fazem dinheiro mesmo é vendendo para você o seu sonho, num formato tão convincente que você nem vai notar que o único fazendo dinheiro com essas dicas absurdas é ele mesmo. E agora muitos de vocês devem estar esperando que eu recrimine esses influenciadores pela venda de cursos em seus canais, né? Mas esse não vai ser o ponto aqui. E já deixando claro, na minha opinião, não há nada de errado em vender seu conhecimento. Eu mesmo tenho um treinamento onde ensino meus alunos o passo a passo para monetizar do zero aqui no YouTube, mesmo sendo um completo iniciante. O problema e a fonte da minha indignação vem da forma maliciosa que algumas coisas são divulgadas em grandes canais de investimento. Muitas vezes, as informações chegam incompletas, distorcidas ou com uma intenção por trás. Um bom exemplo disso é a recomendação de fundos de investimentos imobiliários, os chamados FIs. Um fundo imobiliário funciona como uma comunhão de recursos. Pessoas físicas e jurídicas investem nesse mundo para que os recursos sejam usados para a compra de imóveis. E o objetivo dessas pessoas é participar nos lucros que esses imóveis têm, principalmente na forma de aluguéis. Apesar de apelativa,
essa pode não ser uma recomendação tão boa sem o devido estudo e análise de mercado. Isso porque é uma aplicação com risco de renda variável, mas com rendimento de renda fixa, ou seja, ela é arriscada, mas não dá retornos como investimento de alto risco. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, e eu não estou aconselhando você a comprar ou vender nada, e são exposições de casos que já passaram, então não use esse vídeo como base de sua análise financeira. Contudo, esse não é o problema aqui, afinal, essas são opiniões de investidores experientes e no fim, depende da sua estratégia e do que você quer com o seu dinheiro. O problema é que esse tipo de dica foi feito durante a crise sanitária de 2020, um período de bastante instabilidade, especialmente para ativos que ficam em fundos imobiliários. Com as pessoas ficando em casa durante aquele período e uma recuperação econômica bem devagar após os lockdowns, shoppings viram suas receitas despencando, com a baixa atividade forçando várias lojas a atrasar aluguéis e, de maneira geral, diminuir os lucros das pessoas. Um desastre completo, tanto para donos de negócios quanto para os donos dos estabelecimentos. E isso quer dizer também quem investiu em fundos imobiliários. Um efeito óbvio que já estava acontecendo quando vários desses influencers postaram vídeos promovendo fundos imobiliários e sua compra e falando bem desse tipo de ativo, em um momento em que as pessoas tinham bastante a perder seguindo aquele conselho. É esse tipo de prática que não entra na minha cabeça. A recomendação desse tipo de fundo no meio de uma pandemia é um tipo de dica impensável. Vocês, influenciadores financeiros, podem explicar a lógica por trás de investir em imóveis comerciais quando o mundo inteiro estava trancado em casa? O principal ganho dos fundos de investimento imobiliários vem dos aluguéis. Que tipo de lucro alguém teria investindo neles em um momento em que estávamos negociando aluguéis atrasados? Promover um mercado que está profundamente no vermelho e não tinha nenhuma previsão de melhora não me parece o jeito mais honesto e instrutivo de lidar com o assunto. Você não acha? Outro exemplo predatório é fazerem uma apologia quase constante aos IPOs. Isso é mais um daqueles casos em que não entendem o dano que podem causar a quem assiste seus vídeos. Lembre-se de que estamos falando de pessoas desesperadas para sair da situação de viver de salário a salário, como muitos outros brasileiros vivem. E por que propagar a ideia de investir em IPOs é perigoso e danoso para o público? Simplesmente porque IPOs são investimentos extremamente arriscados para quem não sabe onde está se metendo. E muitas vezes esse alguém é inocente e sem uma boa base de educação financeira. Eu vou te explicar. Uma IPO, ou uma oferta pública inicial, é o processo que uma empresa passa para abrir seu capital na bolsa. Uma empresa abre seu capital com apenas um de dois objetivos. Ou ela precisa de dinheiro para tomar para si um projeto enorme, seja uma expansão, um investimento, qualquer coisa que tome grandes quantidades de dinheiro. Ou a empresa está mal das pernas e precisa de um aumento do caixa para voltar aos trilhos e reverter essa má situação. E é daí que vem o pulo do gato. Se a empresa está lançando agora suas ações na bolsa, nós não temos um bom histórico para estudar e nos basear em como ela se comporta, o que significa que as ações iniciais, muito provavelmente, estarão mais caras do que a ação vale. Ou você acha que o dono da empresa que está abrindo ela na bolsa vai vender barato cotas da empresa dele porque você é gente boa? Nada disso, meu amigo. Se uma empresa está abrindo capital, faz sentido para ela inflar sua importância e superestimar seu valor no mercado. Além do mais, se essa empresa precisa tanto de dinheiro assim, outra opção seria ir ao banco pedir emprestado. Essa é a função dos bancos, afinal. Mas talvez a empresa não esteja tão segura em passar por todo tipo de comprometimento legal e garantias que o banco exige. Talvez as medidas de compliance não sejam o que os donos da empresa têm em mente. E isso, meus amigos, é uma bandeira vermelha. Então, a menos que você seja um estudioso do meio e esteja muito bem familiarizado com a empresa como um todo e acredite nela, só aí você pode começar a considerar esse tipo de investimento. Lembre-se que nesse canal não fazemos recomendações de investimento. Esse não é o nosso foco. Estamos apenas apresentando casos que fizeram muitas pessoas perderem dinheiro. Isso só porque confiaram cegamente em explicações rasas. Mas é muito provável que alguns influencers não estão preocupados em realmente ensinar o mercado de investimento, citando que ele pode dar prejuízo caso não seja muito bem analisado. A clientela daqueles que são mal intencionados é quem imagina que o que ele está falando é bom e no próximo vídeo ele vai me vender a chave do sucesso, um marketing perfeito, mas para a parcela errada da população. Um caso desses vendedores de sonhos vem um dos rostos e nomes mais reconhecidos do YouTube brasileiro, o Primo Rico. Thiago Nigro é um dos precursores da onda de interesse em investimento e finanças no Brasil. E, sem dúvida, introduziu o mundo dos investimentos para muitas pessoas que nunca cogitaram ganhar dinheiro dessa forma. E, nesse quesito, até consigo respeitar o esforço. O bem feito por essa exposição e explicação certamente tem um saldo positivo para a sociedade como um todo. Mas saldo positivo para a sociedade não é um saldo positivo individualmente. Isso porque, apesar de não parecer, existe um desencontro entre quem é público-alvo de Thiago Nigro e quem escuta seus conselhos. Desencontro esse que, em alguns casos, acaba sendo muito prejudicial. Isso ocorre porque, na minha opinião,
opinião, o tipo de conselho que ele dá em seus vídeos é mais voltado para quem já tem a vida ganha, por assim dizer. Aportes de centenas de reais, escolhas entre alugar e comprar imóveis e carros. Esse tipo de conselho é mais adequado para um padrão de pessoa que ganha mais do que a média brasileira de salários. Mas não é essa a média do público do Primo Rico, e sim pessoas mais simples, que talvez por não entenderem tão bem o que está sendo feito ali, acabam sendo expostas a padrões de consumo, compras e estratégias que não cabem em suas realidades. Uma combinação que, junto do trabalho duro e desespero para uma vida melhor, podem acabar colocando tudo a perder. Para entender melhor, podemos analisar um de seus vídeos, onde ele dá exemplos absurdos de custos de vida para uma pessoa morando em uma grande cidade. Fala sério. Com um único salário de R$ 1.720, pagar um aluguel de R$ 1.000 e gastar só 300 com comida, e sem contabilizar o custo de transporte em uma região pouco acessível em direção ao centro? Eu não sei para vocês, mas para mim, essa conta aí beira o ridículo de tão fora da realidade. Alguns exemplos absurdos incluem comparar o aluguel de carros com financiar um carro, onde eles põem benefícios de alugar carros ao invés de comprar. Mas isso para um carro de 150 mil, custando mais de 6 salários mínimos por mês para sustentar. Um exemplo que faz sentido para o patamar de vida dele, mas que nos extremos onde habitam pessoas com menos renda é um absurdo. E aqui quero deixar bem clara a minha opinião. Não existe problema nenhum em dar dicas de investimento e educação financeira para classes mais altas. Inclusive, acredito que isso seja mais do que necessário. Minha indignação está em não especificar seu público e vender a ilusão de que é possível trabalhar como garçom, estagiar de graça para algum milionário e assim você conseguirá a fórmula para o sucesso. Não quero desmerecer o esforço surreal de ninguém que trabalhou em 2 ou 3 empregos para se sustentar. Mas se você passou por isso, entende muito bem como é irresponsável pedir para alguém trabalhar de graça para outra pessoa quando está cheio de contas para pagar. E são informações assim, pela metade e sem o devido contexto, que acabam levando ao erro uma massa muito grande de brasileiros. É claro que você não cairia no exemplo de um carro muito caro ou de um custo de vida estranhamente baixo numa grande cidade brasileira. Mas e quando o assunto são opções de investimento? Pois é, bem menos óbvio ver o absurdo e muito mais fácil acreditar que é só jogar dinheiro apostando nas dicas que você ficará mais rico. Outro caso que deveria chamar bastante atenção para o fato das dicas não serem assim tanto um foco para esses influencers é o da Melius. Caso você não saiba, a Melius é uma empresa brasileira que trabalha com cashback e fidelidade. Ela facilita as compras entre consumidores e varejistas e oferece descontos e bônus para lojas parceiras. No início da empresa, o Primo Rico tinha se posicionado comprando R$100 mil a R$ 9 a ação no lançamento do IPO dela. A empresa inicialmente cresceu uns 600%, o que provaria que, na verdade, o Primo Rico tem um olho muito bom para negócios. Veja só, não é só sobre vender uma ideia de investimento, ele também sabe de mercado, só que não é bem assim. Com a crise sanitária, vieram os lockdowns e o mercado de varejo como um todo tomou uma bomba sem precedentes na história econômica. Novamente, o fato das lojas estarem literalmente sangrando dinheiro enquanto não abriam as portas não preocupou nem um pouco o comunicador, que continuou posicionado firme com suas cotas enquanto a Melius derrocada rumo ao precipício. Os juros subindo e consumidores parando de comprar não foram alertas suficientes para causar medo na posição de uma empresa que literalmente ganha dinheiro com cashback. E no fim, ele foi forçado a vender 1/3 de suas ações da Melius a 1/10 do preço comprado. E aqui fica a minha reflexão. Ele sabe mesmo o que está fazendo? Por que depois de conseguir uma valorização de 600%, ele não realizou nenhuma saída de lucro, mesmo quando a empresa estava indo tão bem? Na minha opinião, e de vários outros aqui no YouTube, isso tem muita cara de ser sardinhagem. E para aqueles que não estão por dentro das gírias do mundo das finanças, sardinhagem é o termo do mercado para quando investidores não fazem sua própria análise e seguem dicas de outros para compra e venda, o que leva muitos a se comportar como um cardume de sardinhas sem pensar por si mesmo e só sendo levado pelo todo. Pode ser também que ele poderia estar usando sua influência para manter a empresa favorita dele como uma boa compra para seus espectadores. O Primo Rico sabia que no momento que ele vendesse aquelas ações, várias pessoas, influenciadas por ele, fariam o mesmo. Por que ele não aportaria e não realizaria a saída de lucro sendo um investidor experiente? Em sua defesa, Thiago Nigro disse que escolheu não vender as ações no lucro para que não fosse questionado como um insider, ou seja, alguém com informações privilegiadas do mercado. Mas então, ele não realizou nenhum lucro quando subiu. Depois, ele não vendeu quando estava caindo. E só quando as ações caíram abaixo do preço de compra, ele vende para não parecer um insider? Independente do que digam, para mim, essa desculpa não colou. Seria Primo Rico um mau investidor? Um olhar superficial pode até desmentir essa frase, mas é no detalhe que a verdade é revelada sobre essa persona da internet. E é isso que separa o bom investidor do bom ator. Dito isso, nós podemos nos focar em uma outra situação, o caso Barsi.
Luiz Barsi Filho é um dos maiores investidores individuais na Bolsa de Valores do Brasil. Nascido em São Paulo em 1939, filho de uma família de origem humilde, Barsi desafiou todas as probabilidades para se tornar um dos mais proeminentes e respeitados investidores do Brasil. Apesar das adversidades, ele foi capaz de construir uma carreira bem-sucedida e lucrativa no mundo dos investimentos. Aos 14 anos, ele começou a trabalhar como office boy numa corretora de valores, onde teve seu primeiro contato com o mercado financeiro. Sua abordagem conservadora, focada em investir a longo prazo em empresas que ele entende e que pagam bons dividendos, é uma prova de que é possível construir riqueza de forma gradual e constante. Sua entrada no mundo dos investimentos foi motivada pela percepção de que, através do mercado de ações, ele poderia alcançar a independência financeira. E ele conseguiu. Barsi construiu do zero um patrimônio de 4 bilhões de reais, de acordo com a revista Forbes, seguindo um método que ensina como seu legado. Ele é conhecido por sua paciência e disciplina, características que lhe renderam o título de Rei da Bolsa. Sua política de investimento é fortemente baseada em investimentos de valor. Ele foca em comprar ações de empresas com bons fundamentos, mas que estejam sendo negociadas a preços abaixo do seu valor intrínseco. Barsi é conhecido por sua abordagem de longo prazo, frequentemente mantendo ações por décadas. Luiz também aconselha a todos os investidores, especialmente os iniciantes, a importância da paciência, da disciplina e do estudo constante do mercado. Dito isso, em anos recentes, ele vem reproduzindo uma opinião que ele já vem tendo há várias décadas e que é com certeza bem polêmica. Ele argumenta em vídeos que, por conta da inflação e das diversas problemáticas específicas do Brasil, é muito difícil fazer lojas de varejo e outras desse tipo de empresa darem certo. Ele lista várias empresas que já foram esquecidas nas impiedosas marés do mercado. Eu aposto que os líderes dos varejos não devem ter ficado nada satisfeitos com as declarações que expuseram suas falhas no mercado. Por volta dessa época, meio que coincidindo bastante com essas declarações, várias notícias e denúncias à pessoa de Luiz Barsi foram levantadas. Ele está sendo investigado pela Comissão de Valores Mobiliários por suposto uso de informação privilegiada na Unipar Carbocloro, empresa em que é conselheiro de administração. De acordo com o processo, Barsi teria negociado ações antes da Unipar Carbocloro anunciar a intenção de adquirir novas unidades de operação no dia 2 de junho de 2021. Nessa mesma data, as ações da empresa subiram 8,65%. Na época, a empresa respondia esclarecimentos sobre uma notícia veiculada no jornal Valor Econômico, referente à compra da fábrica de cloro-soda da Compass Minerals por 300 milhões de reais. Dessa forma, Barsi é acusado de usar informações privilegiadas para comprar ações, sabendo que elas subiriam inevitavelmente. Em nota, o bilionário disse que a ação da Comissão de Valores Mobiliários se trata apenas de um procedimento de apuração e que tem plena convicção de que nada de errado foi praticado. Além disso, reforçou sua filosofia de investimento de compra de ativos para longo prazo e ganho de dividendos, o que seria incompatível com a prática de aferir lucros no curto prazo usando informação privilegiada. Mas Barsi também está sendo alvo de outra acusação, e essa beira o inacreditável. Ele e a filha, Louise Barsi, estão na mira de uma ação judicial e administrativa por perdas de clientes com ações do IRB Brasil. Investidores argumentam que perderam mais de 25 milhões de reais em função da orientação de Barsi e Louise de compra de ações do IRB Brasil. Eles apontam que após captações milionárias, seguidas de quedas acentuadas no preço das ações do IRB, Barsi teria se utilizado de informações privilegiadas a fim de se beneficiar com a oscilação dos preços. Barsi adquiriu 35 milhões de ações do IRB em 2021 e hoje possui 1,2 milhão, resultado do grupamento das ações. A coluna, a assessoria de Barsi afirmou que o investidor não possui responsabilidade na gestão do IRB. Nas palavras da assessoria, Barsi não administra carteiras de terceiros, a não ser a sua própria. Barsi não atua como assessor de investimentos. Suas manifestações refletem seu portfólio e análise e não são recomendações de investimentos. Ou seja, ele, o maior investidor brasileiro vivo, está sendo acusado de má-fé e fraude por ter dito que compraria certas ações. Pelo que eu entendi, as pessoas querem jogar a culpa nele por suas próprias atitudes de compra. É como eu mesmo comprar 1000 ações da Magazine Luiza, você seguisse o exemplo e depois voltasse indignado porque saiu no prejuízo. Mas isso não aconteceria. Primeiro, porque eu não falaria para você comprar Magazine Luiza, afinal, não sou especialista no assunto e nem tenho permissão legal para isso. Segundo, porque eu acredito que você não deva comprar ações baseado em dicas de youtubers e influenciadores, porque essas dicas podem te arruinar, como já vimos antes. Desde que os escândalos vieram à tona, ele tem adotado uma postura reclusa e aparece muito menos em suas redes sociais, deixando isso com o resto da família. O influencer Ryan Santos tem uma opinião muito polêmica sobre tudo isso. Mas antes de qualquer coisa, quero dizer que não concordo com muita coisa do que esse influencer fala. Vale frisar isso. Voltando ao caso Barsi e seu sumiço da internet, o influenciador divulgou uma fala um tanto quanto chocante e que traz uma certa reflexão. Como sabemos, Barsi é um forte crítico do varejo e da renda fixa. Ele se tornou muito viral ultimamente, alcançando milhões de pessoas com seus cortes, como esse daqui.
As empresas de varejo, pelo menos umas 40, quebraram. E as próximas quebrarão. Magazine Luiza um dia vai quebrar. Eu não sei quando, mas ela vai quebrar. E também é um fato, por essas opiniões tão polêmicas, ele com certeza incomoda muita gente. Não tenho dúvidas que o sonho de certas pessoas poderosas é ver ele calado. A opinião de Ryan Santos foi exatamente essa. Estão amputando crimes contra o Barsi e fazendo diversas matérias atacando ele, justamente para calar o bilionário. Afinal, um senhor de mais de 80 anos, bilionário, não precisa arcar com esse tipo de assalto dos veículos midiáticos. Ele já está com a vida ganha e talvez só queira paz. Afinal, o que você faria se tivesse 4 bilhões de reais em patrimônio? Resumindo, é preciso tomar muito cuidado com todo tipo de truques e esquemas que qualquer um lance na internet. Sempre faça seu estudo e sua pesquisa sobre qualquer ativo que você queira comprar. Eu convido você a tirar suas próprias conclusões sobre esse vídeo, estudando o mercado de investimentos e decidindo por você mesmo qual a sua verdade. Para mim, o sucesso só pode ser conquistado através do estudo contínuo e dedicação. E você, em que acredita? O escândalo das Americanas marcou o Brasil. Mas esse não foi o único na carreira de Jorge Paulo Lemann. Quer saber o que mais está por trás de um dos maiores bilionários do país? É o que te conto no vídeo que está agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!